Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em filha, em Cristo, e netos em Cristo, netas em Cristo. Hoje celebramos a festa da Transfiguração do Senhor, que caiu no meio da semana, e nós celebramos hoje, domingo, e agradecemos a Deus por esta bela liturgia. É um privilégio muito grande participar de uma liturgia, porque esta liturgia não é só as pessoas que estão aqui presentes, ela abençoa o mundo todo, que o amor de Deus se espalha. E esta festa, nós temos aí o ícone da festa de hoje, a festa da Transfiguração do Senhor. É um evento muito importante, e é provável que nós não tenhamos nos dado conta ainda da profundidade do significado da transfiguração do Senhor. Na nossa experiência humana, nós desejamos uma mudança de vida. Isso é natural. Nós desejamos o melhor para nossos filhos, para nossos netos. Queremos que esse mundo mude, né? Que tenhamos uma vida melhor, uma vida plena, uma vida mais santificada. E já dizia São Paulo, faço o que não quero, o que eu quero fazer não faço. Ou seja, a dificuldade, de fato, de nós sermos verdadeiros cristãos. E aqui temos um primeiro tema. Os padres da igreja ensinam que a transfiguração do Senhor é um fato real. E que o Senhor se transfigurou porque os apóstolos, até aquele momento, viam ele como um homem. Um simples homem, especial, mas um simples homem. Tanto é que ele morreu na cruz. Ele era homem. Mas reparem que esses apóstolos tiveram o privilégio, a oportunidade, o convite de Deus de presenciar a transfiguração dele, mostrar-se ele como Deus. Porque para nós, até hoje, Cristo é um cara legal, é um homem bacana, muito bom, mas é um homem. Ainda não vimos Cristo transfigurado. Ele é Deus. Reparem a diferença que existe. Cristo é um cara legal, mas Cristo, Deus, muda completamente nossa percepção da realidade. Então, esta festa nos mostra, o Senhor chamou João, Pedro e Tiago, levou-os ao monte, e lá no monte ele mostrou-lhes a glória dele enquanto Deus. São Máximo Confessor diz que ocorreram duas coisas neste episódio. Primeiro, os apóstolos viram o lado humano de Cristo divinizado. Já não era um homem comum. Era um homem divino, homem divino. E também mostrou a sua luz. Isso significa que mostrou a sua divindade também. É um duplo milagre que aconteceu aí. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Por um momento, acompanhemos os apóstolos lá no Monte Tabor e vejamos Cristo transfigurado. Isso mudaria nossas vidas? Ou voltaríamos às mesmas coisas de todos os dias? Aquela vidinha, por mais boa que seja, mas vai acabar. Porque essa vida que nós temos, ela acaba. Teve um imperador da antiguidade que compreendeu isto e deixou tudo pronto para que no seu terminal seus súbditos se dessem conta que, em primeiro lugar, a vida é passageira e que ele estaria num caixão e que não levaria nada deste mundo. Nada. Nem poder, nem joias, a fortuna que ele tinha,
nem títulos, imperador, caixão. Então, quando Cristo se transfigura no Monte Tabor, está nos dizendo, essa vida que nós vemos, ela vai mudar. A vida de Deus é outra. E nós temos que estar preparados para isso. Por isso, veja, a caridade do Senhor levou os discípulos e pouco a pouco foi revelando para eles o mistério da outra vida. Isso não é uma esperança vã, um consolo. Olha, lá depois vai ser tudo bem. Não. Ele mostrou para eles essa outra vida. Eles viram Elias, Moisés, quer dizer, os mortos lá, vivos no reino futuro. Porque ainda há muita gente cética que não acredita muito, que pensa que isso aí é uma conversa, né? Mas eles viram Moisés. E para um judeu, ver Moisés significa que tudo que está escrito no Antigo Testamento é verdadeiro. Que não é uma fábula. Eles viram Moisés. Tanto é que Pedro disse, Senhor, vamos construir aqui 3 tendas para ficar aqui. Ele disse, não, isso aqui é só uma amostra. Eles queriam ficar ali, porque ali já era a vida eterna. Ele disse, não, ainda tem que estar aqui. Depois, você tem que se preparar para a vida eterna. Mas antes de se preparar para a vida eterna, nós temos que enxergar a Deus aqui embaixo, enquanto é tempo. Nós não podemos passar pela vida despercebidos, distraídos, ocupados, preocupados, sofrendo, em conflito, em confusão, em alegria, em riqueza, o que for. Tudo isso acaba. Acaba. Por pior que seja, ou bom que seja essa vida aqui, ela terminará. Porque Cristo nos fez para a vida eterna. E se Deus é eterno, Ele nos fez para convidar-nos a viver com Deus, nos convidou para seu reino. Se não fosse assim, não teria mostrado aos apóstolos a verdadeira vida que Deus está nos oferecendo, está nos prometendo e está cumprindo com isso. É para isso que Cristo morreu, ressuscitou, não? Para dizer que a vida depois da morte continua. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Dizia São Paulo, se Cristo não morreu e ressuscitou, vã é vossa fé. Ou seja, não serviu para nada. Mas é isso que nós estamos fazendo. A ressurreição de Cristo, para nós, muitas vezes não significa nada. A vida continua a mesma. O horizonte da nossa vida continua o mesmo. Então, esta festa da transfiguração mostra várias coisas. Primeiro, que Cristo não mudou nada. Ele era aquilo o tempo todo. Os apóstolos não podiam enxergar a verdadeira natureza de Deus, porque os seus olhos estavam fechados para essa dimensão. E ele abriu os olhos. Cristo, na verdade, ele não se transfigurou. Quem se transfigurou foram os olhos dos apóstolos. Eles viram a Cristo. A transfiguração não foi de Cristo, é uma maneira de dizer. Mas a transfiguração foi do olhar dos apóstolos. Isso que se transfigurou. Depois, Cristo está mostrando aos seus discípulos que essa transfiguração é real e é a transfiguração que cada um de nós receberá, viverá. É tudo que a gente deseja. Nós desejamos, no fundo, uma vida melhor. Essa vida melhor confundimos com vida material. Claro que é melhor. Mas isso acaba, então não é a melhor. Então, quer dizer, nós temos que usar a inteligência para perceber qual é a realidade. Porque a morte é uma realidade. Para todos nós. Mas nós vivemos como se fôssemos eternos. Esse é o engano, porque somos eternos em Cristo. Mas em Cristo nós vamos morrer de todo jeito. Portanto, a transfiguração é uma festa que nos mostra o verdadeiro propósito de Deus para conosco. Ele quer estar conosco no reino dele.
Ele não veio a passeio aqui, para fazer turismo lá na Palestina. Que linda! A paisagem palestina é belíssima. É bela. Aos olhos é uma coisa fantástica. Quem teve a experiência de estar lá, sabe o que estou falando. É real. Aquilo é um lugar belíssimo. Deus escolheu aquele lugar porque ele é especial. Mas Cristo não veio aqui para passear. Cristo veio aqui para nos convidar a ir para o reino que está preparado para nós. Portanto, agradeçamos a Deus e confiemos em Deus que a verdadeira transfiguração existe, é real, é oferecida a todos e todas e todinhos para que nós desfrutemos de uma vida verdadeira. Isso não é moralismo, não. Não tem nada a ver com moralismo, regra, não, é realidade. A Epístola de São Paulo aos Romanos 12:2 diz, repare, transfigurai vossos pensamentos. Começa aí a transfiguração. A neurociência está trabalhando isso, descobrindo o que as Escrituras há 3.000 anos já dizem, a transfiguração da nossa mente. Aí começa a transfiguração do Senhor. Se nós mudamos nossos pensamentos negativos, pecaminosos, estreitos, mesquinhos, de pobreza e de miséria, nós não vamos enxergar o reino. São Paulo, Romanos 12:2. E outra passagem, não lembro exatamente qual, diz: modificai vossos pensamentos. Começa aqui. O reino de Deus está dentro de vós, não está fora. A maneira como nós pensamos determina como nós nos comportamos. Se nós acreditamos que o reino de Deus é uma fantasia da igreja que está aqui para nos consolar, para acalmar, aquietar, para dizer que somos pecadores, não é nada disso. Não é nada disso. É pior. Porque é a realidade que nós não estamos enxergando. É por isso a festa da transfiguração. Supliquemos a Deus que transfigure nosso olhar, que transfigure nosso pensamento para poder enxergar alguma coisa. Bastava olhar a transitoriedade da vida e nós já deveríamos desconfiar. Não é possível que o filme acabe e nós acabou tudo por buraco. Não é possível isso. Aliás, humanamente falando, do ponto de vista lógico, a morte é uma contradição enorme. Como que uma coisa que está viva morre? É inconcebível. Ninguém se conforma com a morte. Ninguém. Porque a morte não é natural. Não é o plano de Deus inicial, a morte. A morte foi um acidente da desobediência lá no paraíso. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Como nossos pais, já dizia, né, a cantora. Fazemos as mesmas coisas dos nossos pais. Os mesmos erros dos nossos pais. Estamos cometendo. Né? Portanto, isto é um convite a uma festa. Não é um convite ao legalismo, ao moralismo, ao autoritarismo. Que tudo é pecado. Não é nada disso. Pecado é errar o alvo da nossa vida. O propósito da nossa vida é maior do que nós possamos imaginar.